nos conceda, Senhor Deus, uma visão melhor da pessoa de Jesus. Nos conceda, Senhor Deus, uma visão melhor da situação do ímpio, para que possamos então estar prontos a adentrar, Senhor Deus, naquilo que o Senhor já fez de nós crentes. Rogamos as tuas bênçãos sobre o estudo da tua palavra, que o Senhor seja exaltado em tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui em Atos capítulo 1 nós temos as últimas palavras de Jesus, enquanto esteve aqui visivelmente na terra. E ele fala aqui num texto muito conhecido, capítulo 1, versículo 8, e sereis minhas testemunhas. Mas fazemos uma pergunta: este verbo, sereis minhas testemunhas, é uma ordem ou uma profecia? A conjugação exata é o futuro, mas o verbo do futuro tem diversos usos. O principal sendo profecia, especialmente na Bíblia, diante da palavra do Deus vivo, verdadeiro, autor e consumador de todas as coisas, que rege o andamento da história. A profecia é meramente a história pré-escrita, às vezes por meio de figuras, mas é história pré-escrita. Por outro lado, como no próprio português e nos idiomas bíblicos, o verbo funciona, o futuro também funciona de ordem. Até o ponto que às vezes a conjugação não deixa claro, porque a forma da palavra, a conjugação, é a mesma tanto no futuro como no imperativo, para algumas palavras. Então, diante de nós, temos essa frase, e sereis minhas testemunhas. E perguntamos, aqui é uma ordem missionária ou uma declaração profética? Temos que remontar ao texto no seu contexto. E ao vasculhar o livro de Atos, é interessante perceber que os discípulos não agiram em cima destas palavras como se fosse uma ordem. Afinal de contas, a ordem em pauta se encontra no capítulo 1, versículo 4. Não se ausenteis de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Então, no contexto anterior, já tinha uma ordem, não se ausentar. Mas, nos capítulos posteriores, parece que os discípulos ou não entenderam ser ordem, ou não obedeceram, se de fato for ordem. Veja aí no capítulo 2, o dia de Pentecostes. Estavam lá reunidos, o Espírito Santo veio, passaram ao tempo, começaram a falar em idiomas, e Deus, por meio da pregação de Pedro, acrescentou à igreja 3.000 pessoas, e mais na frente 5.000 pessoas, mas eles ficaram por aí em Jerusalém, se reunindo nas imediações do templo. Tinha tudo em comum, visto que muitos eram peregrinos por ocasião da festa religiosa dos judeus, Pentecostes, e continuam aí em Jerusalém. E não é até eventos naturais que eles vão de Jerusalém. Observamos, irmãos, que só saíram de Jerusalém por força primeiramente natural. Os que voltaram às suas casas na festa de Pentecostes, capítulo 2 diz que em Jerusalém, por ocasião da festa, havia judeus de muitas regiões espalhados
Império Romano, depois da festa, voltaram e levaram o Evangelho com eles. É interessante que não temos muito registro do Evangelho no Egito, não temos muito registro do Evangelho ao chegar em Roma. Não foi Pedro que levou o Evangelho para Roma, porque quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, nota que Paulo ainda não, a Pedro também, e já havia uma igreja em Roma. A história da igreja é muito rica na Etiópia, cristãos na Etiópia. Como foi que o Evangelho chegou lá? Sugere-se que foi o eunuco de volta da festa de Pentecostes. Eventos naturais levou o Evangelho adiante. Também houve evento sobrenatural, como o fato de fugir perseguição. A polícia cai em cima, ou os judeus caem em cima dos cristãos em Jerusalém. Ou é morrer ou é fugir. Então fugiram. E levaram consigo o Evangelho. Até o caso de Atos 9, a conversão de Paulo. Ele chega lá, a caminho para Damasco, justamente para perseguir os crentes, e então Deus fazer que os crentes espalhem ainda mais longe. E Jesus aparece a Paulo, e ele diz, Jesus fala a Paulo e diz que serei minha testemunha perante reis e gentios, etc. Não observamos assim uma ordem direta, pelo menos na atitude dos discípulos. Mas na frente nós temos algumas revelações diretas da vontade de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária, o Espírito Santo diz à igreja lá em Antioquia: separai para mim Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, para a obra a qual eu tenho o chamado. Em Atos 16 nós temos a chamada visão macedônica, em que o apóstolo Paulo não sabia exatamente para onde ele deveria ir, e recebeu uma visão do macedônio que convidou ele para atravessar para a Europa, para a Grécia, para a Macedônia, para levar o Evangelho. Mas a maioria das viagens missionárias de Paulo chegou, pregou o Evangelho, foi perseguido, então fugiu para a próxima cidade. Não entendemos, não observamos que os apóstolos observaram esse texto de Atos 8 como ordem. Parece por mim que aqui não é uma ordem, mas uma profecia de fato, de eventos que irão acontecer, e entende-se que continuam a acontecer com essa expansão do Evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós notamos aqui que, diante do contexto, a obra missionária é vista como evento, processo natural, dentro da ótica teológica, mais ou menos um processo natural. Queremos desenvolver como é esse processo natural nos próximos minutos. Mas nós notamos que nos versículos 6 e 7, os discípulos tinham uma preocupação messiânica por sua parte. Ou podemos resumir o versículo 6 como uma preocupação messiânica dos discípulos, mas no versículo 7 e 8, Jesus responde com uma reorientação discipular do Messias. Os discípulos procuraram o programa messiânico, o Messias falou acerca de uma reorientação discipular. Os discípulos, como bons judeus, atentos à Escritura, indagaram quanto ao cumprimento do programa messiânico. Mas Jesus os direcionou ao centro de tudo. Notam que os discípulos procuraram um evento, um contexto, o reino milenar.
Jesus não negou nem redefiniu essa ótica passada do Velho Testamento que os discípulos tinham e cremos que foi correto. Jesus reorientou o foco dos discípulos. E qual foi a reorientação? Os discípulos procuraram um evento, um contexto. Jesus apontou sua atenção a uma pessoa, si mesmo, que traz implicações missionárias. Não é a obra em si, é Jesus o centro. Que então nós notamos que aqui nesse texto nós temos uma declaração que os discípulos, nesse intervalo indefinido entre a primeira vinda de Cristo e o estabelecimento do reino, como procurado pelos discípulos, no 6, e respondido por Jesus quanto à questão de tempo, nesse intervalo nós temos a declaração: e sereis minhas testemunhas. Esse verbo sereis, observamos que essa frase implica na frequência da obra missionária. Nota que não diz fareis missões, ele diz sereis testemunhas. O verbo é o verbo de ser, não de fazer. Fazer missões é resultado do ser testemunha. Desta feita é mais ou menos um processo natural. Como um pé de caju que bota caju, é natural. É como foi projetado, está no DNA da existência daquela planta. E a existência do crente, por natureza, implica no fruto. Mas nota aqui o foco é de ser. A tarefa evangelística missionária é principalmente o que somos, faz parte da nossa identidade, não sendo restrito a uma atividade. Notem, amados irmãos, que isso traz implicações para todo crente. Porque todo crente já é testemunha. Não tem essa opção de fazer evangelismo ou ir para o campo missionário. Essas coisas são detalhes, resultados de algo fundamental na sua identidade. É como uma pessoa que é casada. Sou casado. Fundamentalmente descreve aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Ser casado não é uma atividade. As atividades do lar são resultados de ser, da sua identidade. E, amados irmãos, devemos notar que o crente existe como testemunha de Cristo. E não é uma coisa separada da nossa identidade. A igreja, como crente, é, pela sua simples existência, testemunha de Jesus vivo, do Jesus vivo e soberano. Ser é algo contínuo. Não é opcional, nem obedece no expediente, quanto menos um plantão. Ser testemunha é contínua. Sempre faz parte de mim e descreve quem eu sou. Infelizmente, existe o crente camaleão, ou o crente turista. Só vai lá, faz e volta. Ou só vira a cor de acordo com o ambiente. Hoje eu faço evangelismo, amanhã eu estou na minha. Não, irmãos. Segunda-feira, durante o expediente, durante o trabalho,
durante as responsabilidades da vida que Deus nos deu, de cuidar da família, trazer o pão de cada dia, etc., já somos testemunhas. Esta frase, e sereis minhas testemunhas, não somente fala da frequência que é contínua, mas também fala da forma que é existência, como já indicamos. Nota que diz aqui, e sereis minhas testemunhas. O verbo ser, junto com a frase ou a ideia de ser testemunha, também implica na forma de agir. A forma não precisa ser um programa ou um evento. Pode ser, neste contexto, no contexto de vida, mas fundamentalmente é o que somos, ser testemunho. E uma pessoa que testifica, às vezes externa aquilo que já é, mas ele continuamente é testemunho. Então, no caso de algum acidente, etc., e o juiz intima a pessoa, a testemunha, a pessoa já é testemunha, e chega então para declarar aquilo que testificou. Faz parte da sua identidade e deve então externar aquilo que faz parte da sua existência. Muitas vezes o crente fica temeroso com o projeto de evangelismo. Não, eu não sei fazer evangelismo. Não, a obra missionária é grande demais para mim. Mas veja, irmãos, que não é fundamentalmente uma obra, é fundamentalmente ser testemunha. Não, mas eu não sei evangelizar, ainda não decorei um roteiro evangelístico. É interessante que ao longo do livro de Atos não foi necessário um roteiro. Por quê? Porque é testificar do Deus vivo e verdadeiro, especificamente testemunha de Jesus. O conteúdo já está pronto. E a nossa própria existência, amados irmãos, testifica que Jesus é vivo e ressurreto. Somos testemunhas da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O poder de Jesus já é visto em nós por meio da transformação. Se você não é um crente transformado, ou parece mais um descrente do que um crente, que transformação é esta? Que testemunha do Deus vivo e verdadeiro? O nosso comportamento, a nossa existência passa a ser testemunha de Jesus, do Jesus vivo, ressurreto, exaltado no céu. A existência da igreja já é testemunha de Jesus. E sabe, amados irmãos, o melhor exemplo, ou a melhor forma de ganhar almas para Cristo é ter uma vida vibrante para Cristo. Ter aquele relacionamento com Jesus ressurreto. E a igreja, amados irmãos, que é centralizada e vinculada com Jesus, demonstra pela sua própria existência que Jesus é vivo e transformou pecadores, cada um egoísta, numa comunidade de irmãos, uma família que tem amor uns pelos outros. Aí é testemunho da existência de Jesus, aquele que é capaz de transformar vidas quebradas a vidas restauradas. Uma comunidade, um grupo de pessoas de diversas procedências, de diversos interesses, junto que cultuam a Deus, é testemunha que Jesus é vivo.
nós notamos que o evangelismo é temeroso porque não conhecemos o suficiente de Jesus. Percebemos que temos medo de evangelizar, muitas vezes porque voltamos ao eu. Não, mas eu não sei falar. Não, mas eu não tenho capacidade. Não é acerca do eu. Lembra muito algumas chamadas dos profetas do Velho Testamento, é porque pensaram em si mesmo. Devemos procurar conhecer Jesus, e quando conhecemos Jesus, conheceremos a vontade de Jesus para a minha vida, que já é dito aqui, ser uma vida transformada e logo testemunha de Jesus. Qual é a forma de evangelizar? Não é um procedimento, não precisamos um roteiro, não precisamos um currículo para então levar aos povos das outras nações. É resultado daquilo que Jesus fez por mim. Então, na obra missionária, a partir do seu cotidiano, como participa? Será que é só as migalhas, as moedinhas? Ou será que o amado se vê como o corpo dessa existência da igreja, testemunha de Jesus ressurreto? Ser testemunha diz respeito não a algo que a igreja faz, mas algo que a igreja é. Missões faz parte da identidade da igreja. Uma igreja doente até pode fazer muita coisa. Lembra a igreja de Sardes, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1? Tinha muita atividade. O Cristo glorificado diz: tens nome de que vives. Se fosse uma igreja atual, seria talvez a igreja batista da galera. Muita atividade. E a igreja de Laodiceia, além de muitas programações da igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia se achava uma igreja rica, abastada, possivelmente até contribuíra milhares para a igreja missionária. Mas aí não agrada Jesus. Jesus ressurreto traz aí uma repreensão quanto a ambas essas igrejas, porque não estavam centralizadas e vinculadas ao cabeça Jesus. Observamos que uma igreja viva, pela sua própria existência, é igreja missionária. E uma igreja viva é descrita a partir de uma igreja arraigada na palavra de Deus e vinculada ao cabeça Jesus Cristo. Uma igreja voltada à sã doutrina, não somente uma igreja voltada à sã doutrina, mas membros voltados à sã doutrina. Amados irmãos, quanto estudam a Bíblia? Como é a pregação no seu culto? Será que a pregação é um peso e é um vestígio necessário do passado? Quanta Bíblia tem o crente na sua vida? Uma igreja viva, vinculada ao cabeça Jesus, é uma igreja dedicada à oração. Lá em Atos 2 nós observamos uma igreja que era testemunha. Como está a sua assistência no culto de oração? A obra missionária é resultado de ser, e o ser é a partir das coisas pequenas da vida. O missionário e o pastor não é uma pessoa que de repente sonha em ser pastor e de repente se torna pastor, mas é um processo de crescimento vinculado ao conhecimento do Supremo Pastor. A mesma coisa a obra missionária, e queremos desafiar cada um dos irmãos a adentrarem nessa obra missionária a partir do ser uma pessoa vinculada ao cabeça Jesus. Não precisa ter medo da obra missionária. Não, eu não posso ir para o fim do mundo. Eu não aguento. Quando Deus chama,
Ele capacita. Coloque Deus em primeiro lugar e o restante é detalhe. Por quê? Porque está vinculada ao cabeça. Então o corpo funciona de forma normal e ele conduz as nossas vidas de forma muito prazerosa para servir a Deus. É um privilégio, não é, irmãos? Então percebemos, amados irmãos, que uma igreja missionária é uma igreja que está vinculada ao cabeça Jesus. É uma igreja não somente voltada à palavra de Deus, voltada à oração, mas uma igreja comprometida uns aos outros em comunhão autêntica. É visto aqui nos primeiros capítulos de Atos, a comunhão. Se a minha igreja grupinhos, rixas, contendas, ciúmes, política, como é que o descrente vai ver Jesus vivo e ressurreto? Como é que vai ser testemunha? Então, o desafio desse texto, amados irmãos, implica não somente na frequência, a nossa própria existência, mas implica também na forma. Não é algo que nós, de repente, queremos fazer, mas deve definir nossa própria vida. E quando Deus abre a porta para atravessar a rua, para conversar com alguém, ou atravessar a cidade, o estado, o país, o mundo, o lugar é detalhe. Notem que lá no capítulo 13 de Atos em diante, o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. A obra que o Espírito tinha chamado, o lugar se tornou detalhe. E em muitos casos era resultado do soberano Jesus permitir a perseguição para então abrir portas adiante. Não somente essa frase implica na frequência de ser contínua, mas na forma, testemunha, em contraste com o fazer, é algo que nós testemunhamos, faz parte da nossa vida, mas nós notamos aqui nessa frase a força motiva da obra missionária, e já indicamos essa força motiva. Qual é a razão de fazer missões? Não, eu quero ser turista, eu quero conhecer a África. Não, eu gosto de viajar, então eu acho que eu vou ser missionário. Não. Se tem estes motivos, não vai ser bem sucedido na seu testemunho. Não, todo missionário tem carro, eu acho que eu vou ser missionário porque... Todo pastor é rico, eu acho que eu vou ser pastor. Né? Motivos alheios. Nota, amados irmãos, a força motiva da obra missionária, que deve ser a força motiva da vida de cada um dos crentes. E sereis minhas testemunhas. A força motiva da obra missionária é a pessoa de Jesus. Missões e evangelismo não é uma atividade gerada por pressão impessoal. Se você, amado irmão, sente aí um pouco pressionado ou receoso da obra missionária, de se comprometer ao Senhor em qualquer coisa que Deus quer para você, é porque você não conhece muito bem quem é Jesus. Todos nós precisamos um conhecimento melhor do poder desta pessoa que não está mais morta, ressurreta, glorificado, exaltado no céu. A obra missionária não parte a partir, não é gerada ou motivada a partir de uma cota, como um funcionário de uma fábrica tem que cumprir essa meta, não. É resultado do conhecimento de Jesus vivo e verdadeiro.
A obra missionária e missões não é por motivo de responsabilidade, não, eu tenho que fazer isso porque... Não, eu devo fazer isso porque faz parte de quem eu sou. É movido não por responsabilidade, mas por relacionamento, minhas testemunhas. Não é uma pressão, é um privilégio, que é resultado de um relacionamento pessoal com a mensagem. Um vendedor, um representante de vendas, tem um produto que é bom, mas um bom vendedor confia naquele produto. Não, esse suco aqui é um suco maravilhoso, eu tomo esse suco todo dia e até eu estava ficando um pouco careca e voltou o cabelo. Tinha dificuldade na memória e comecei a tomar esse suco e de repente eu estou mais assim esperto. Tem que confiar na mensagem se você é representante de vendas. Mas no Evangelho não é só confiar na mensagem, é um relacionamento pessoal com Jesus. Nós notamos que muito mais do que um representante de vendas, nós estamos vinculados, pessoalmente comprometidos com esta mensagem, não mensagem desta pessoa, Jesus ressurreto. É diferente de um representante de vendas, de um produto ou de algum serviço ou de algum tipo de benefício ou seguro. Não é um produto que oferecemos, é uma pessoa que já agiu, que age em minha vida. A obra missionária, amados irmãos, é muito mais que levar adiante uma proposta, é expandir um estilo de vida, é expandir as raízes, ou podemos dizer os galhos vinculados à raiz que é Jesus. A obra missionária é muito diferente do que as outras religiões. A obra missionária não é fundamentalmente nem ação social para que o pagão de repente goste do cristão, ou ache como alternativa interessante de Confúcio, Buda, Maomé ou até Moisés. A obra missionária é centralizada na pessoa de Jesus Cristo, logo é um vínculo pessoal que nós temos com Jesus. E sereis minhas testemunhas. Quero desafiar cada um dos irmãos a reestabelecer e reinvigorar a sua responsabilidade na obra missionária. Eu uso essa palavra responsabilidade entre aspas dentro do contexto desse texto da mensagem. Como? Porque a nossa responsabilidade é se vincular cada vez mais ao cabeça. É como uma planta. Se uma planta tiver dano no tronco, os galhos vão estar fraquinhos. Até consegue matar uma árvore só fazendo os cortes ao redor do tronco, que passa a restringir a fonte da raiz. Amados irmãos, para nós levar à frente o trabalho missionário aqui, por lá ou no fim do mundo, é imprescindível que sejamos cada vez mais vinculados à raiz, Jesus Cristo. Queremos exortar, incentivar os irmãos a se apegarem à raiz, e à medida que temos aquele vínculo com Jesus, temos então vigor para conduzir fruto. Jesus ressurreto, vitorioso, exaltado, glorificado, soberano, é quem edifica a igreja. Nosso papel é ser ativamente disponíveis. Soberano Jesus, o que queres que eu seja hoje? Qual é seu projeto em minha vida para hoje
para amanhã. Veja, amados irmãos, que é fundamentalmente um relacionamento com Jesus. Vivemos nosso relacionamento com Jesus. Qual é a mente de Cristo diante desta minha decisão de vida? Qual é a direção do Espírito Santo na minha igreja? Sempre devemos procurar aquele vínculo cada vez mais forte com o cabeça e assim ser minhas testemunhas. A obra missionária é ligada à igreja local. Deus atua por meio da igreja e através da igreja. Queremos encorajar cada um dos irmãos a considerar seu vínculo ao cabeça junto ao corpo. Sirva o seu campo hoje. Se para você a obra missionária é uma ordem relutante, conheça melhor Jesus. E o poder de Jesus em transformar vidas e também capacitar o incapacitado. É interessante que ao longo da Bíblia, muitos dos grandes servos de Deus se viam incapacitados, não dignos da obra. Lembra João Batista? Ele falou acerca de Jesus: venham após mim, o qual nem sou digno de desatar a sandália. Ele não se viu capacitado, mas nota que Deus o usou. Se para você a tarefa evangelística é temerosa, olhe para Jesus. Se para você não sabe onde começar, ore a Jesus e participe fielmente no ministério da igreja local. Se você acha que Deus tem grandes coisas para fazer, comece pelas oportunidades que estão diante de vós. Seja fiel a Deus e peça que Deus conduza a sua vida. Por quê? Porque nossa vida cristã é conduzida por Jesus, que é vivo hoje e poderosamente atua em nossas vidas. Basta se vincular a Ele. Que Deus fortaleça cada uma das nossas igrejas, as igrejas que pertencem a Ele, cuja quais fazemos parte. E essa força e vigor missionária é a partir do vínculo com Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos, que Deus tenha misericórdia e abençoe cada um de nós ao nos vincular a Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelo grande privilégio de ser teu povo, de ser testemunhos da transformação que o Senhor fez, ainda faz, continuará a fazer em nós e em nosso cotidiano e contexto. Rogamos as tuas bênçãos na expansão do teu Evangelho, nas nossas imediações, na nossa região e além das fronteiras, para o louvor da glória de Jesus ressurreto. Em nome de quem oramos, amém.